A Bíblia nos assegura que a única maneira de obter a salvação e habitar no céu ao lado de Deus é através de Jesus Cristo. Um exemplo disso é apresentado em Atos, capítulo 16, onde Paulo e Silas são libertados da prisão, e o carcereiro fica desesperado e maravilhado com o poder de Deus. Ele pergunta: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E os dois respondem: Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e sua casa. Apesar de a Bíblia nos fornecer informações essenciais sobre o céu, muitos cristãos ainda têm dúvidas ou desconhecem alguns aspectos desse tema. Duas das perguntas mais comuns são: quem irá para o céu, e como ir para o céu? Primeiramente, é importante entender que a Bíblia descreve 3 céus. O primeiro céu é o que chamamos de firmamento, a atmosfera que cobre a terra, onde os pássaros voam e as nuvens flutuam. O segundo céu é onde se encontram o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas, abrigando todas as galáxias do universo. Esse segundo céu revela a grandeza de Deus, pois ele conhece cada estrela pelo seu nome. Como afirmou o salmista, o Senhor edifica Jerusalém e ele reúne os exilados de Israel. Só ele cura os do coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. O terceiro céu, por outro lado, não é visível aos nossos olhos físicos. É onde Cristo está assentado à direita de Deus, e é a morada dos mártires e de todos aqueles que serviram ao Senhor. A Bíblia nos diz que os anjos estão ao redor do trono de Deus, louvando-o dia e noite. Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus, e, assim como os 2 primeiros céus são reais, o terceiro céu também é um lugar real. Não há motivo para supor que seja algo simbólico. A melhor notícia sobre esse terceiro céu é que Jesus está preparando um lugar para nós lá, ao lado dele. Veja o que Cristo disse em João, capítulo 14, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E, se eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. É interessante observar que o rei Davi sempre afirmava que um dia viveria na casa do Senhor para sempre, pois tinha a certeza de que a vida não se resume apenas a esta terra. Vale lembrar que, em sua época, Jesus ainda não havia vindo, e mesmo assim Davi tinha essa esperança. Como cristãos, devemos crer ainda mais que um dia estaremos com o Senhor, pois Cristo ressuscitou e prometeu que seus seguidores estariam com ele por toda a eternidade. No entanto, Jesus também deixou claro que nem todos que o chamam de Senhor entrarão no céu. No livro de Mateus, ele nos lembra de algo muito importante: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nessa passagem, vemos que muitos que buscaram entrar no céu serão impedidos e enviados para o inferno. A maioria das pessoas morre com a expectativa de que Deus permitirá sua entrada no céu, mas não é assim que funciona. É a obediência à vontade do Pai Celestial que define nossa entrada no reino dos céus. Você precisa entender que para entrar no céu, é necessário fazê-lo do jeito de Deus, não do jeito que você acha correto. A Bíblia deixa claro que Deus nos ama e deseja que todos sejam salvos, mas o pecado nos separa dele. Por essa razão, ele enviou Jesus para pagar por nossos pecados ao morrer na cruz. Aqueles que rejeitam a Cristo como único Salvador e morrem em seus pecados não entrarão no céu. No Apocalipse, capítulo 22, encontramos uma lista de pessoas das quais Jesus disse que não entrarão no reino dos céus. Eis o que ele disse: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes,
para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que cometem pecados nojentos, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Isso se refere a pessoas que não quiseram seguir a Jesus e também serve como aviso àqueles que dizem servi-lo, mas continuam no pecado e vivem uma vida de mentira. Portanto, é importante fazer uma análise. Se você morresse hoje, sabe onde passaria a eternidade? Se a resposta for sim, com base em que você afirma isso? Se a resposta for não, ou se você não tem certeza, este é o momento de descobrir. Quando parece que tudo está perdido, a próxima verdade resolve nosso problema: Jesus Cristo é a única provisão de Deus para o pecado. Nunca seremos bons o suficiente, e é por isso que precisamos de um Redentor, alguém que possa apagar nossos pecados. Por amor a nós, Deus entregou Jesus para ser o sacrifício pelos nossos pecados. Jesus sofreu o castigo que merecíamos. A Bíblia nos diz: Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A morte de Jesus pagou a dívida de todos os nossos pecados passados e até mesmo daqueles que cometeremos no futuro. E, no terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos e o colocou à sua direita para ser nosso intercessor. A quarta verdade que você precisa saber é que Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Embora pareça simples, muitas pessoas ainda acreditam que existem outros caminhos que levam a Deus ou outras formas de alcançar a salvação. Esse equívoco tem mantido as pessoas afastadas da verdade do Evangelho. Jesus afirmou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Portanto, é fundamental compreender que ser uma pessoa boa e fazer o melhor para servir a Deus não é suficiente para ser salvo. É necessário aceitar Jesus, o Filho de Deus, como o único caminho e meio de salvação para a humanidade. A Bíblia nos diz: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. A quinta verdade é que você precisa receber Jesus como seu único Senhor e Salvador para morar no céu. Para isso, é necessário receber Jesus como seu Salvador e confessá-lo com sua boca. A Bíblia nos diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Agora, gostaria de fazer uma oração de salvação com você. Abra seu coração e ore comigo. Deus, eu preciso de Jesus na minha vida. Reconheço que sou pecador e confesso meus pecados. Agradeço por Jesus ter morrido na cruz pelos meus pecados. Creio que Ele é o Filho de Deus e que ressuscitou dos mortos. Hoje, abro meu coração e o recebo como meu Senhor e Salvador. Agradeço, Jesus, por perdoar meus pecados e me dar a vida eterna. Por favor, guie minha vida daqui para frente e transforme-me para que eu faça a tua vontade, não a minha. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. A Bíblia nos diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Quando recebemos a Jesus Cristo, nascemos na família de Deus por meio da obra sobrenatural do Espírito Santo, que habita em cada cristão. Isso é chamado de novo nascimento, e é apenas o começo de uma nova e maravilhosa vida que Deus tem preparado para você.